Amigos que acompanham as nossas páginas na rede social, você que é amigo dos Adventistas Central de Duque de Caxias, é muito bom poder receber você para mais um estudo do livro do profeta Daniel. Nesse dia, vamos aprender mais detalhes das profecias e das histórias que estão contidas nesse livro. Para mim é uma alegria estar com você e eu já gostaria de oferecer para você esse material, que é o guia que nós estudamos e utilizamos aqui nos nossos estudos. Se você deseja ter esse guia, Bíblia Fácil Daniel, você pode pedir aqui no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo. A qualquer momento do dia você pode deixar uma mensagem para a gente e nós vamos ter também a alegria de enviar para você, para a sua residência, tudo a custo zero, aqui você não paga nada. Para nós é uma satisfação poder atendê-lo, viu? Então você pode pedir e nós vamos enviar para você. Bom, aqui estou eu com os meus amigos para mais um tema. Vamos estudar nesse dia sobre alguns detalhes importantes e hoje nós vamos entrar numa estátua assustadora. Mas antes, vocês sabem que todas as vezes, antes de começarmos a estudar sobre o livro, nós também pedimos a orientação de Deus. Se você está em casa agora, se você puder, feche seus olhos, os meus amigos vão orar comigo também. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesse momento e queremos agradecer porque o Senhor nos deu boas condições para que agora pudéssemos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja comigo e com meus amigos aqui e também esteja com os meus amigos que estão em casa nos assistindo. Que as mesmas bênçãos que nós estamos recebendo aqui, eles recebam lá também. Que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, nos dê a compreensão, nós te rogamos por Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Pegue a sua Bíblia, você já está com a sua Bíblia em mãos, os meus amigos aqui já estão com a Bíblia, com as Bíblias em mãos. Nós vamos hoje dar sequência ao estudo de Daniel. Na semana passada, você e eu estudamos sobre o capítulo 1. Vimos da importância de Daniel tomar uma decisão. Daniel ele tomou uma decisão de não se contaminar com aquilo que o rei estava oferecendo para ele. Ele resolveu ser fiel. E na fidelidade de Daniel e dos seus amigos, eles encontraram o quê? Eles encontraram o favor do rei. E hoje nós vamos para o capítulo 2. E sabe, amigos, tem sido muito bom estudar o livro de Daniel com vocês. Em casa também. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui embaixo. Nós vamos ter a alegria de responder você também, viu? Pode colocar aqui, em algum momento iremos responder. Tá bom? Bom, vamos lá. Daniel, capítulo 2. O tema de hoje, nós vamos falar sobre uma estátua assustadora. Essa é a temática de hoje. Daniel, ele vai relatar para a gente um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Nabucodonosor, ele sonhou com uma estátua. E nesse sonho, Deus revelou para aquele rei pagão a história de 2.500 anos da humanidade. A história que estava acontecendo nos seus dias, mas também uma história futura para eles. Ou seja, uma história que iria além dos dias de Daniel e dos dias em que eles estavam vivendo. Esse tempo é o tempo que chega até nós também. Daniel vai revelar algo para os nossos dias. Por isso, da importância de estudar o livro dele. Ele fala do contexto histórico dos seus dias, mas também chega até nós. Bom, Nabucodonosor, então, ele tem esse sonho. E o nome de Nabucodonosor é um nome bem interessante, um nome babilônico, um nome caldeu, sumério. Só que no capítulo 1, no finalzinho do capítulo, nós vamos ver que esse rei ele fica impressionado com a sabedoria de Daniel e dos seus amigos. Lembra lá que no final dos 10 dias, eles se provaram 10 vezes mais sábios do que os outros jovens? E isso, claro, porque eles decidiram ser fiéis a Deus, usaram uma boa alimentação e receberam de Deus o poder. Mas, além disso, nós vemos também que esse rei, ele era o rei mais importante daquele período. Babilônia, ela governava o mundo, era o maior império. E Nabucodonosor era o homem mais importante da terra naqueles dias. Além disso, o nome de Nabucodonosor é uma homenagem para um Deus. Você lembra que no capítulo 1, nós vimos que Nabucodonosor mudou o nome de Daniel e de seus amigos? Porque Nabucodonosor, ao mudar o nome, ele queria fazer algumas coisas. Olha só, na cultura do Oriente Médio, quando alguém dá nome para uma pessoa ou para alguém, esse que dá o nome, ele tem poder sobre a pessoa. Você lembra que Deus deu o nome a Adão?
Quando Deus deu o nome a Adão, Deus estava dizendo que ele tinha poder sobre Adão, a autoridade de Deus sobre Adão. E aí Deus pediu para que Adão desse nome a quem? Aos animais. Você lembra lá de Gênesis? Quando Deus dá nome, dá a Adão a oportunidade de dar nomes aos animais, Deus está dizendo, Adão, você tem autoridade sobre os animais. E aqui, nós vamos ver que Nabucodonosor, ele vai dar nome para Daniel e os seus amigos. O que ele está querendo dizer? Eu tenho autoridade sobre vocês. Então, além de tentar mudar o caráter de Daniel, porque o nome também representava o caráter, Nabucodonosor estava afirmando que ele tinha poder sobre Daniel. E outra coisa a mais, quando Nabucodonosor ele dá esses nomes a esses cativos de Jerusalém que estavam na Babilônia, por exemplo, Daniel, ele muda o nome de Misael, ele está querendo dizer o seguinte, eu quero homenagear os deuses da Babilônia em vocês. Ou seja, eu quero colocar em vocês uma homenagem aos nossos deuses. E o nome de Nabucodonosor também era uma homenagem a um deus da Babilônia. O nome dele, na língua original, é Nabuco-Kuduri-Usur, ou Usur. E esse nome significa o quê? Prece dirigida ao deus Nabu por sua proteção. Quem era Nabu? Nabu, na cultura babilônica, era o filho do deus principal, Marduk. Então, Nabu era o filho da maior divindade da Babilônia. Marduk, que também recebeu o nome de Bel, na cultura babilônica, era o pai de Nabu. Então, o nome de Nabucodonosor era uma homenagem ao filho do deus Marduk, que se chamava Nabu. Então, nós vimos aqui o significado do nome de Nabucodonosor. Só que Deus vai lançar uma profecia sobre o nome e também sobre a pessoa de Nabucodonosor. Quem seria esse rei? Quando vamos a Jeremias, no capítulo 27, no versículo 6, eu gostaria que você tomasse a Bíblia. Nós temos aí um texto na tela, mas é interessante você em casa também abrir a Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 27, versículo 6. Olha só o que Deus disse a respeito desse rei e de quem ele seria. Diz assim, agora eu entregarei todas essas terras. Que terras? As terras de Jerusalém, as terras de Judá. Entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então nós vemos que Deus lança uma profecia e ele diz que Nabucodonosor seria quem? Seria o seu servo. Através desse rei pagão, Deus iria mostrar para a terra que ele, o Deus, tinha todo o controle. Então nós percebemos que o homem às vezes imagina que ele tem todo o poder, né? O próprio Nabucodonosor, nós vamos aprender nas próximas lições, que ele achava que ele tinha todo o poder. Mas Deus vai provar para a humanidade que ele é quem está no controle de tudo. E ele coloca reis e ele tira reis. Nabucodonosor, mesmo sendo um homem pagão, que não conhecia sobre quem era o Deus de Israel, vai ser chamado por esse Deus de meu servo. Isso nos faz pensar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, de como quiser. Bom, Nabucodonosor, então, ele tem um sonho. E ele sonha, e ele fica muito perturbado com o sonho. Esse sonho está descrito no capítulo 2. E ele vai sonhar, e a história do mundo está contida neste sonho do rei. E talvez você esteja perguntando, mas pastor, que sonho é esse? Nós vamos estudar agora sobre esse sonho e vamos ver o que está revelado no sonho através da interpretação. Bom, a primeira visão está lá no livro de Daniel, capítulo 2, o versículo 1 e verso 2. Você está com a Bíblia? Você pode ler comigo? Diz assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores,
os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apressaram e se apresentaram diante do rei. Imagine só, Nabucodonosor agora ele tem um sonho em alta madrugada. E aquele sonho o perturba tanto que ele convoca quem? Todos os sábios, os mágicos, os feiticeiros da Babilônia, os sábios, porque ele queria que eles revelassem o sonho e a interpretação. Imagine só, esse rei agora tendo esse sonho, e ele fica tão perturbado, porque esse sonho chama a atenção do rei. E o pior, ele não se lembra que sonho que era. E agora vai entrar na história Daniel. Mas antes, vamos perceber que esses sábios, esses encantadores, esses feiticeiros, eles vão tentar ganhar tempo. E eles vão tentar agora usar uma estratégia. E qual é a estratégia que eles vão usar? Daniel 2, verso 4. Diz assim: os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos o quê? A interpretação. Então agora eles usam uma estratégia. A estratégia era: rei, nos conte o sonho, e uma vez que você nos contar o sonho, nós vamos dizer a interpretação. Mas o rei se lembrava do sonho? Não se lembrava. E por que Deus não permite que ele conte o sonho para os magos e para os mágicos, os sábios da Babilônia? Porque eles dariam uma interpretação errada. Deus não revela, porque eles iriam utilizar uma interpretação errada e o rei possivelmente iria se contentar com aquela interpretação. Mas Deus não permite. E agora ele vai introduzir Daniel no meio dessa história. E através de Daniel, Nabucodonosor não apenas vai saber do sonho, mas também vai ter o quê? A sua interpretação. Você consegue perceber o quanto a Bíblia é preciosa? Porque Deus está agindo de ponta a ponta. Ele dá o sonho, mas ele também trabalha para que esse sonho não seja desfeito através dos poderes do mal. Porque Satanás queria utilizar tudo aquilo para desfazer o plano de Deus. Deus não deixa que Nabucodonosor conte o sonho, e agora o próprio Daniel iria dar revelação para o rei. Bom, amigos, chegamos agora nessa estratégia, nós vimos aqui. Nabucodonosor, então, ao perceber que os magos, os sábios, não dão a interpretação, ele lança um decreto. Nabucodonosor não era um homem bobo. Ele sabia que aqueles feiticeiros, os mágicos, os magos, os sábios, queriam que ele contasse o sonho para dar qualquer interpretação. Nabucodonosor não cai. Ele fala assim: não vou contar, eu quero que vocês digam. E aí, quando ele percebe que esses não podem fazer, ele lança um decreto. Porque os magos diziam: o que o rei pede é algo difícil, que somente os deuses podem fazer, mas os deuses não habitam com quem? Com os homens. Não habitam com os homens. E ele lança o decreto. E esse decreto de morte está contido no capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. Daniel 2, 12 e 13 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem o quê? Mortos. Veja, Daniel, que era considerado também um sábio, também estava condenado nesse decreto, junto com seus amigos, à morte. Daniel havia chegado há pouco tempo na Babilônia. Poucos anos haviam se passado de que ele estava ali. Mas agora ele já começa a enfrentar o primeiro desafio, um decreto de morte. E o rei lança esse decreto de morte. E agora nós vamos ver que há um mistério que precisa ser revelado. Há um mistério na Bíblia que precisa ser revelado. E serão os deuses da Babilônia que vão revelar esse mistério, irmãos? Você acha que foram os deuses da Babilônia que revelaram esse mistério? Não foi. É o Deus do céu que vai dar a revelação desse mistério. Por isso, eu aguardo você. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para darmos continuidade e sabermos que mistério é esse que vai ser revelado. Nós voltamos já.
Pode ser grato por tantas coisas, como a família, a maninha, pode ser grato pela paz, pelos amigos, pela alegria. E claro, pela verdade. Agradeça pelos passarinhos e pelo amor. E finalmente, pela vida. Simplesmente agradeça. As crises mostram quem realmente nós somos. Elas revelam o melhor e algumas vezes o pior de nós. E é o que está acontecendo nesses dias de isolamento social. Alguns têm ficado mais fortes e mais dependentes do Senhor, mas outros se revoltam com a situação, com a vida, com as pessoas e até com Deus. Se tornam amargos, críticos, agressivos e o pior, muitas vezes fazem isso em nome de Deus. Esquecem que todos nós somos frágeis vasos de barro que se quebram e precisam ser reconstruídos pelo grande oleiro que é Jesus. Que os piores dias para viver podem ser os melhores para aprender. Por isso, não permita que sua condição provoque mais reclamação, mas que ela fortaleça a sua oração. Muitas vezes, suas aflições são respostas inesperadas que Deus dá às suas próprias orações. Lembre que Deus aumenta a sua fé provando sua fé, que Ele permite que você passe por muitas situações que não podem ser mudadas para que você seja mudado. Encare esses dias de crise com mais equilíbrio e fé, lembrando que aquilo que Deus já fez por você é muito maior do que qualquer situação poderá fazer com você. E no final, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Busque mais intensamente o amor de Deus e você vai ser capaz de oferecer mais amor às pessoas e receber mais amor das pessoas. Transforme as crises em bênçãos e seja sempre uma voz de esperança. Ok, amigos, voltamos no nosso intervalo. É um prazer ter você aqui nas nossas redes sociais. Fique até o final. Há muitas bênçãos para a gente receber nesse dia. Tem muitos conhecimentos dentro desse livro que nós podemos aprender. E eu tenho aqui para você, eu ofereço a cada dia um material muito especial que foi preparado para você e nós queremos enviar para você, para a sua família. Aqui tem o nosso número no WhatsApp e eu vou mostrar aqui para nossas câmeras. Tem um número aqui no WhatsApp. Você pode pedir em qualquer momento. Teremos a alegria de enviar para você tudo gratuitamente, tá bom? Você não paga nada. Bom, amigos, vamos lá. Vamos ver que mistério é esse, né? Vimos antes do intervalo que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que o perturbou muito e agora ele pede o quê? Ele pede que os seus magos e os seus sábios deem o sonho e a interpretação. Só que Nabucodonosor não conta o que ele sonhou. Deus está trabalhando em todo esse contexto. E agora, por perceber que os seus magos e sábios não podem dar interpretação em nenhum sonho, ele lança um decreto. E qual era o decreto? Um decreto de morte. E agora esse decreto é feito, e não apenas aqueles que estavam na presença do rei iriam morrer, mas Daniel e os seus amigos também iriam ser condenados à morte. Mas vamos continuar. Que mistério revelado é esse? Talvez essa é a dúvida que você tem em casa. Vamos acompanhar. Daniel 2,19. Daniel 2,19. Nós vamos ler o seguinte. Peguem na sua Bíblia e leia comigo. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o quê? O nome? Veja, Daniel agora vai receber a revelação do mistério. Ele e os seus amigos começam a orar para que Deus dê tal revelação. E nesse momento, numa visão da noite, Deus revela para Daniel não apenas o sonho do rei,
mas também a sua interpretação. A gente vai estudando o livro de Daniel e nós vamos percebendo que Deus deseja que, ao estudar o livro, a nossa atenção seja chamada e a gente comece a estudar mais. Há muitas pessoas que pegam a Bíblia e que se contentam logo numa primeira leitura. Mas o que Deus quer é que nós cavemos a Bíblia, nos aprofundemos no seu conteúdo. E as profecias, elas são assim. Se nós formos até as profecias e nos contentarmos com o básico, nós não vamos ter uma compreensão completa. É necessário aprofundar-se. E eu quero parabenizar vocês porque estão aqui, estão estudando o livro de Daniel, estão se aprofundando no conhecimento. Parabéns. Mas também cumprimento os que estão em casa, que têm dedicado esse tempinho durante a noite, durante o dia, para ver esse conteúdo. Deus está sendo honrado também, porque você tem buscado esse conhecimento. Bom, vamos lá. Daniel, então, ele recebe a revelação. E ele agora vai descrever para o rei o que era o sonho e o que era a interpretação. Vamos ver. Daniel, capítulo 2, do versículo 36 até o 45. Diz assim: este é o sonho. Então ele vai começar a dizer o sonho, viu? Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Então Daniel e seus amigos se apresentam diante do rei para dar o sonho e a interpretação. Diz eles: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor, ele vê uma estátua, e essa estátua, ela era compartimentalizada: ouro, prata, bronze, ferro, e os pés, barro com ferro. Então Daniel vai dizer: ó rei, a cabeça de ouro é o Senhor, é o seu reino. E ele continua, versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e o esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de olheiro, em parte de ferro, e será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão em casamento, mas não se ligarão que um ao outro, assim como o ferro também não se mistura ao barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais o quê? Destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá o quê? Para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de fazer o quê? Futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que coisa! Nós estamos vendo aqui Daniel dando o sonho e a interpretação do sonho. O sonho do rei foi que ele viu ali uma grande estátua. E essa estátua, ela, como eu disse para você, ela tinha várias partes, de vários metais. Aqui estamos vendo a estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peitoral era de prata, ali o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés. Nós vemos que os pés, Daniel vai mencionar que era uma mistura de barro com ferro. Não era o próprio ferro, era uma mistura, barro com ferro. Mas e a interpretação? Daniel agora vai dizer a interpretação. Ele vai dizer: tu, ó rei, és o quê? A cabeça.
Ou seja, Babilônia, o Império Babilônico, representava a cabeça da estátua. Deus está aqui dando a sequência de impérios que iria governar o quê? O mundo. Então começa com Babilônia. Aí depois, Daniel vai dizer que depois da Babilônia vai se levantar um outro reino. Mas esse reino, ele será o quê? Inferior. E nós vamos ver que, de fato, depois que Babilônia cai, se levanta um império chamado Medo-Persa. Era a junção de dois reinos, os medos e os persas. E eles não tinham todo o poderio, toda a glória da Babilônia. Babilônia era uma nação muito gloriosa, muito rica. Mas os medo-persas, eles vêm depois da Babilônia, mas não têm toda a glória, todo o poder, todo o vigor. Mas Daniel continua dizendo que depois disso, depois da prata, haveria o quadril de bronze. E esse reino de bronze, ele terá domínio sobre toda a terra. Quando nós vamos à história, percebemos que depois do império do Medo-Persa, vai se levantar Alexandre o Grande, que foi o grande imperador da Macedônia, ou seja, era o Império Grego. O Império Grego, de fato, ele surge depois que a Medo-Pérsia cai. E por último, ali nós vamos ver as pernas de ferro. O próximo reino, que tem agora essas pernas de ferro e que quebra tudo, que despedaça tudo, nós vamos identificar como o Império Romano. E, de fato, Roma governou o mundo com um poder jamais visto. Eles eram cruéis. Havia a Pax Romana, a paz romana. Quando Roma chegava até um povo, ele dizia: se vocês nos aceitarem pagar impostos para nós, vocês terão paz. Mas se vocês tentarem medir forças, nós vamos invadir vocês e vamos destruir tudo. Então Roma, ela governou o mundo através disso, através da força. E Jesus, quando nasceu, Jesus nasceu sobre esse poder, o poder romano. Tá bom? Era Roma que governava. No ano 605, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E ele levou para a Babilônia Daniel e os seus amigos. Isso aconteceu no ano 605 a.C. E nós vamos ver que Daniel, capítulo 5, verso 1, vai dizer que um descendente de Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele talvez era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia morrido. E aqui no capítulo 5, nós vamos ver que Belsazar ele fez um grande banquete. E nesse banquete, ele convidou 1000 pessoas. 1000 pessoas mais importantes da Babilônia. E o que ele vai fazer? Ele vai utilizar para beber lá o seu vinho, utilizar naquela festa, os utensílios que eram usados aonde? No templo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 605, nós vamos ver Daniel 1, verso 1, dizendo que ele levou o quê? Todos os utensílios que estavam no templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia. Só que Nabucodonosor nunca profanou esses utensílios. Ele só colocou aonde? Lá onde estava o templo dos seus deuses. Só que Belsazar, neto de Nabucodonosor, ele assume o reinado e ele agora, de maneira profana, faz uma festa e manda trazer todos os utensílios que eram usados no templo de Jerusalém. Uma maneira de afrontar a Deus, de profanar o que era santo. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado, para que a gente não misture o santo com o profano. Era isso que eles estavam fazendo. E nessas festas que a Babilônia promovia, existia de tudo. Existia pedofilia, existia o bestialismo, quando os homens tinham relações com os animais, até a necrofilia, ou seja, relação humana, pessoas vivas com mortos. Essas eram as festas. Tanto que eles usavam, o vinho, que era dedicado ao deus, o deus romano, Baco. E aí surgiu a palavra bacanal, que é uma mistura ali de suja, aquela depravação sexual. Tudo vem dessas festas romanas, mas que deram origem aonde? Babilônia. Deus se ira contra o rei Belsazar, não porque apenas ele estava usando aqueles utensílios numa festa qualquer. Era uma festa altamente profana.
pedofilia, necrofilia, bestialismo, tudo isso. Deus estava sendo profanado. Mas Deus deixa de responder? Não. Deus responde. E aí o rei, quando estava ali observando tudo aquilo, diz Daniel capítulo 5, verso 24 e 25, eu gostaria que você tomasse aí. Daniel capítulo 5. Você em casa pode abrir sua Bíblia também. Daniel capítulo 5, versículo 24 e 25. Diz assim: então da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, quando eles estavam ali, promovendo toda aquela festa, Deus agora manda uma resposta. E qual é a resposta de Deus? Uma mão misteriosa aparece e ela começa a riscar na parede. E começa a riscar essas palavras. Mene, mene, tekel, parsim. Ali estava a condenação não apenas sobre o rei, mas sobre a Babilônia, o reino babilônico. E que condenação era essa? A palavra mene, ela significa: cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. A palavra tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. E Pérez significa: o teu reino foi dividido e foi dado aos medos e aos persas. Então, naquela noite, Deus estava dizendo: Belsazar, Deus pesou você na balança e foi achado falta. Nesse dia, Deus dará o seu reino para os medos e para os persas. Interessante, irmãos, que o Império Babilônico, ele perdurou durante esse período aí, do ano 605 ao ano 539, o Império Neobabilônico. Era um império tão glorioso, tão forte, que eles mandaram fazer um jardim suspenso. Veja como que era a arquitetura da Babilônia. Eram muito sábios. E Deus agora vai dizer: a Babilônia, ela passou dos limites. Ela agora vai sair da história para que outro império possa se levantar. Lembra da estátua? A estátua dizia: Nabucodonosor, você é a cabeça, mas você não vai perdurar para sempre. Logo depois de você vai ter o quê? Um próximo império. E aí, no dia 13 de outubro de 539, Ciro, ele vai com o seu exército para invadir a Babilônia. E o cilindro de Ciro foi encontrado, uma peça de argila, aonde conta, de fato, a conquista de Ciro sobre a Babilônia. E nessa data, no ano 539, Ciro fez com que o rio Eufrates fosse desviado e ele agora consegue invadir a Babilônia. A Babilônia, ela tinha os seus muros muito altos e passava o rio Eufrates por baixo dos muros da cidade. E esse rio era fundamental para a Babilônia, porque era do rio que eles plantavam, que eles tinham água para manter o povo. O que Ciro fez? Ciro, ele desviou o rio com o seu exército. O rio agora já não passaria por dentro da cidade. E aonde passava o rio, ele entrou o quê? Por baixo. São fatos históricos, vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar. Ciro agora passa por debaixo de onde corria o rio, e ele passa agora por baixo dos muros da Babilônia. E naquela mesma noite, em que Belsazar estava fazendo aquela festa usando os utensílios de Deus, é a mesma noite em que Ciro invade Babilônia, e naquela mesma noite Belsazar morre nas mãos do exército persa. Veja, Deus disse: pesado foste na balança e achado em falta. Hoje o seu reino vai cair. E naquele mesmo dia, o reino caiu. Babilônia agora se tornou cativa do Império Medo-Persa. Veja como a Bíblia é. É fantástico estudar a Bíblia. Nela nós vamos encontrando a história da humanidade sendo revelada, passo a passo. Mas vamos continuar. A Medo-Pérsia, ela vai dominar o mundo do ano 539 até o ano 331.
Só que o Império Medo-Persa também não vai existir para sempre. Lembra da estátua? A estátua disse, olha, vai ter uma peça de ouro, depois vai ter uma peça de prata, depois vai ter uma peça de bronze. E depois do Império Medo-Persa, vai se levantar Alexandre. Alexandre ele foi o grande imperador do Império Macedônico, né? Que era uma mistura da Macedônia com os gregos. Era um reino conjunto. E Alexandre ele vai conquistar o mundo em pouco tempo. Em poucos anos, Alexandre conquista todo o mundo. E a Bíblia vai dizer que esse império iria substituir o Império Medo-Persa. E de fato assim aconteceu. Alexandre conquistou a Pérsia. E ele agora começou a governar o mundo. Só que o reino de Alexandre seria eterno? Segundo a profecia, não. A profecia disse que depois da Grécia iria surgir um quê? Um outro império. É o Império do Ferro. E eu disse para vocês que o Império do Ferro representa quem? Roma. Roma seria esse império. E de fato, quando nós vamos à história, percebemos que Roma, ela vai agora dominar o Império Grego e ela vai estar à frente da história da humanidade do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Esse é o império que governa o mundo. Mas, amigos, para quem Roma perdeu seu poder? A Bíblia vai dizer que Roma agora ela vai ser minada. Lembra lá do pé? Era uma mistura de ferro com barro. Roma tinha um poder, era o ferro. Só que chegaria um momento em que ela deixaria de ter todo o seu poder. E ali nós vamos ver que a história vai dizer isso, né? Que as tribos bárbaras, elas vão invadir Roma e elas vão derrubar o Império Romano. 10 tribos bárbaras. Quantos dedos tem no pé? 10, né? 5 em cada. E foram realmente 10 tribos que derrubaram Roma. Aqui, ó, os álamos, os francos, os burgundos, os suevos, os visigodos, os saxões, os lombardos, os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Essas aqui eram 10 tribos germânicas que invadiram Roma e começaram a fazer com que todo aquele império, que era forte e poderoso, se ruísse. E essas tribos elas vão dividir todo o Império Romano em quê? Em pequenos países. Por exemplo, os álamos deram origem à Alemanha. A Alemanha que nós conhecemos hoje. A França vem dos francos. Os burgundos, a Suíça. Os suevos, Portugal. Os visigodos, a Espanha. Os saxões, a Inglaterra. Os lombardos, a Itália. Só que nós vamos ver que 3 tribos elas vão ser extintas. Elas dominam Roma, só que em algum momento da história elas vão deixar de existir. Mas esse é um estudo mais para frente. E nós vamos ver, nesse estudo mais para frente, que um chifre pequeno vai derrubar essas 3 tribos. E ele agora vai assumir o poder que era deles. E aí você talvez está perguntando, pastor, quem é o chifre pequeno? Eu não posso contar agora, senão o estudo termina aqui. Mas você tem que ficar acompanhando nossos estudos. Os meus amigos aqui têm muitas perguntas para fazer e no decorrer de cada semana nós vamos aprendendo com o conteúdo e com as perguntas dele. Entendido até aqui? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma participação? Podemos avançar? Ok. Bom, então vemos que na estátua Deus está dando a história da humanidade. E de fato, amigos, a profecia se cumpriu exatamente. Exatamente a profecia se cumpriu. Porém, o que aconteceria nos dias dos pés da estátua? Nós vimos que Daniel vai dizer que essa estátua está de pé, mas apareceria uma pedra que seria lançada sem mãos, né? Essa pedra viria e ela bateria agora onde? Na estátua. Vamos ver o que diz a Bíblia, Daniel 2, verso 45, melhor dizendo. Daniel 2, 45. Diz assim, o que aconteceria com essa estátua? Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Interessante que essa pedra ela vai acabar com o quê? Com toda a sequência dos poderes humanos. Todos os impérios humanos serão destruídos com essa pedra.
E aí vai dizer, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Aqui nós vemos Daniel nos apresentando uma pedra. E essa pedra representa um reino. E nós identificamos esse reino como o reino de Cristo. Jesus é a pedra angular. Ele é a rocha que mantém os seus filhos. Sabe, irmãos, Daniel estava predizendo até mesmo a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, todos os impérios humanos serão destruídos. Todas as estruturas humanas de governo serão lançadas por terra. E agora nós teremos o estabelecimento do reino de Deus. E esse reino, a Bíblia diz que não terá fim. Assim, nós vemos que Jesus, ele é anunciado no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, nós vemos que Jesus, ele aparece como essa pedra que vai atingir os poderes humanos. E quando Jesus voltar, ele vai colocar um ponto final em toda a crueldade, em toda a imposição de força, de poder que vem através das mãos do homem. Jesus agora vai estabelecer um reino de paz, um reino de graça, um reino de justiça, um reino onde todos os seus filhos serão eternos para sempre. A pergunta é, não gostaríamos nós estarmos preparados para nos encontrarmos com esse Jesus quando ele voltar? Ele está deixando claro, filhos, a história vai ter um final. Não vai ser para sempre que o mal vai imperar. Não vai ser para sempre que o homem vai ter o controle sobre esse planeta. Eu vou vir, vou voltar e vou colocar um ponto final em toda a estrutura humana. Nesse dia, Deus chama você, Franci, chama a Adriana, chama a Fabiana, a Larissa, o Amaro, o Otávio, chama também Maurício, chama você que está em casa, para que nós possamos analisar as profecias desse profeta, profecias que na realidade foram dadas por Deus. E por que Deus deu essas profecias? Deus deu essas profecias para que ao estudá-la pudéssemos compreender que é Ele que está no controle. Não são os homens que controlam as coisas. Deus até permite que o homem avance, mas a palavra final de quem é? De Deus. A palavra final é do Senhor. Ele já contou para mim e para você o final da história. A história já está revelada. O mistério já foi revelado. Nós sabemos qual vai ser o final. E por que não se decidir para que nós estejamos no lado que vai vencer no final? Não gostaria você de estar no lado vencedor no final dessa história? Eu quero. Eu sei que você também quer. Sei que os nossos amigos de casa também desejam. Nós iremos ouvir agora uma mensagem musical. E enquanto nós ouvimos essa mensagem, eu gostaria que você meditasse, os meus amigos e eu vamos estar meditando aqui também. Eu gostaria que você meditasse e permitisse que o Senhor falasse com você através desse louvor e levasse você a uma decisão profunda ao lado de Jesus. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz além. A fé que agoniza
defesa, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar. De um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Depois de termos ouvido esse louvor, de termos ouvido essa mensagem, de termos recebido o convite de Deus para que eu e você nos preparemos, e assim, quando esses reinos humanos caírem e Jesus voltar, estejamos assim prontos, preparados, porque quando o reino de Jesus for estabelecido, só poderá estar com ele aqueles que tomaram uma decisão de tê-lo como rei agora. Só poderão tê-lo como rei no futuro, se tiverem ele como rei agora. E Deus, ele conhece a cada um de vocês, conhece a história de vocês, sabe o que vocês passaram, desde a infância até as lutas que enfrentam hoje. Mas ele tem olhado para vocês e tem dito claramente: filhos, não se preocupem, o final já está revelado, e o final é de vitória para aqueles que estiverem ao meu lado. Estou falando também com os que me acompanham em casa. Você está me ouvindo agora e é uma oportunidade que Deus está dando para você, para que você possa meditar e refletir sobre a sua vida e compreenda o que Ele deseja fazer. Talvez estou agora falando com alguém que não sabe nem como chegou até a nossa página. Sabe? Deus não trouxe você aqui por acaso. Ele tinha uma mensagem e tem uma mensagem para você. Nesse instante, eu e você, juntos, podemos tomar uma decisão. Que decisão é essa? Se preparar para o reino que está chegando. E esse reino, a Bíblia diz que não terá fim. Bom, como essa é uma decisão que nós tomamos, eu gostaria de orar com vocês nesse momento. E dizer: Senhor, essa é a decisão que nós estamos tomando hoje.
queremos estar preparados para que quando todos os impérios humanos caírem e o seu reino for estabelecido, estarmos assim com o Senhor para sempre. Se essa é a sua decisão em casa, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor deixou registrado na Tua Palavra todos os fatos históricos que iriam acontecer até o momento em que o Teu reino fosse estabelecido para sempre nesta terra. Daniel foi chamado para um propósito. Ele foi chamado para influenciar aquela cultura, aqueles povos a Te servirem, a Te adorarem, a tê-lo como rei na vida deles. Mas o Senhor deixou preservado esse livro para nós hoje, para que a influência que Daniel exerceu sobre eles, essa influência também seja exercida sobre nós. Quando lemos, Senhor Deus, todas essas histórias e essas profecias, somos levados agora a compreender que é o Senhor que detém todo o poder, é o Senhor que está no controle e que em breve colocará um ponto final em todo o sofrimento, toda a injustiça e toda a maldade que há nesse mundo. Que nós estejamos preparados, junto com as nossas famílias, para que assim possamos adentrar e fazermos parte do reino que o Senhor tem preparado para todos os Teus filhos fiéis. Abençoe os meus amigos que nos acompanham em casa, abençoe os meus amigos que estão aqui estudando pessoalmente, presencialmente, e que possamos a cada dia ter mais sede e mais interesse de conhecer sobre as Santas Escrituras. Nos dê a Tua paz e nos desperte para o próximo encontro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, amigos, encerramos o capítulo 2 do profeta Daniel. E estamos percebendo que a cada capítulo fica mais emocionante a história. Na próxima semana, nós iremos estudar o capítulo 3. E no capítulo 3, nós vamos ver Deus agindo mais uma vez. Quer saber o que vai acontecer no capítulo 3? Então, em casa, convido você para que esteja comigo e com os meus amigos e assim aprendemos mais sobre o estudo desse livro tão fantástico. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo encontro.